Muito bem, começa a partir de agora mais uma edição do nosso encontro Mulheres com Você, aqui na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu sou Denise Bichon e a partir de agora, durante uma hora, juntinhos, recebendo convidados especiais e pautando assuntos que eu espero que façam a diferença no seu dia a dia. E já apresentando a minha primeira convidada, Jussi Nunes, mentora, treinadora e palestrante comportamental, que vem falar hoje sobre um tema muito importante e muito necessário, a inteligência, não a inteligência artificial que tanto também se comenta e que já está impactando a nossa vida, mas sim a inteligência emocional. Jussi, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada pelo convite, tudo bem. É a tal inteligência que hoje faz parte da nossa roda de conversa, os noticiários pautando também, a inteligência artificial assustando e ao mesmo tempo já fazendo parte desse ser, né, no que se refere à construção da própria sociedade. Mas a inteligência emocional, Jussi, não é de agora, já é de muito tempo, que exige atenção, que exige também respeito e que exige, por que não, trabalhos que possam, inclusive, mudar alguns comportamentos que vão também impactar daqui para frente, Jussi. Sim. Na verdade, várias pesquisas comprovam que 60% dos nossos resultados, sejam pessoais, sejam profissionais, eles são resultados que vêm a partir da inteligência emocional. E muita gente se engana, né, quando pensa que a inteligência emocional é só você controlar suas emoções. Mas, na verdade, na inteligência emocional a gente tem o estado de consciência, você está mais presente, é você controlar as suas emoções, sim, você se automotivar, apesar de muitas vezes a tua vida não estar como você gostaria. Tem também a questão de lidar com as outras pessoas, estuda a inteligência emocional. Então, tá aí a necessidade de a gente, de fato, desenvolver essa inteligência para a gente poder liderar a nós mesmos. O que eu falo, liderar a nós mesmos é liderar os nossos resultados. Isso é totalmente possível e treinável. Pois é, e quando a gente fala sobre liderar a nós mesmos, por exemplo, já é um começo, por exemplo, buscar muitas vezes ou uma palavra de ajuda, ou um treinamento, ou buscar alguém que possa, quem sabe, abrir uma nova porta ou destravar portas que no passado ainda fazem a diferença no nosso dia a dia? Buscar um pedido de socorro, digamos assim? Sem dúvida, através do autoconhecimento você vai desenvolver isso, né? O que é liderar a si mesmo? É você estar no comando daquilo que você fala, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você faz. Mas veja bem, qual que é a grande dificuldade em liderar a si mesmo? É que nós deveríamos acordar zerados, né? Mas aí, o que a gente começa a fazer já de manhã cedinho? Começa a pensar em todos os problemas, coisas que a gente tem para resolver, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente tem que viver. Então, ou a gente está com a nossa mente no passado ou no futuro. E é muito difícil você não replicar uma situação que você já viveu no passado no futuro. As pessoas falam muito, por que os meus problemas se repetem? Porque você está sempre falando, fazendo, sentindo coisas, pensando coisas como você fazia no passado. Então você vai repetindo. Então liderar a si mesmo é você abrir mão do passado, tirar o aprendizado, tirar só o suficiente. Muitas vezes as pessoas querem pensar positivo, mas elas não conseguem porque elas trazem memórias emocionais do passado. E você só vai conseguir ressignificar essas memórias, você só vai conseguir deixar o teu passado para trás, trazer dele só o aprendizado e começar a viver melhor o presente para projetar um futuro melhor através de uma busca de autoconhecimento. Você fazer um treinamento, um bom livro, um bom filme, um bom vídeo, tudo isso vai ajudando você a entender você. Mas tem coisas muito mais profundas que a gente tem que ir para que você consiga liderar você mesmo. Pois é, e você falando, eu aqui também imaginando e atenta, né, às suas falas, às palavras, e assim vem a questão do nosso cérebro. Não é tão simples assim. O que a gente tem a nosso favor e o que a gente precisa trabalhar quando a gente fala da palavrinha cérebro nessa condução do ser humano? Então vamos lá, primeiro a gente tem que entender, nós temos o cérebro e a mente. O cérebro é o hardware, é o computador. E a mente é o software, é o que faz o computador funcionar. Também é como se a gente usar a analogia da lâmpada e da luz. A lâmpada é o cérebro, a cachola é o palpável. E a luz é o que faz a lâmpada funcionar. Então eles interagem. O cérebro ele tem um funcionamento praticamente igual a todo mundo. Todo mundo tem um funcionamento praticamente igual. Você faz determinadas coisas, ele libera químicas neurais para sua corrente sanguínea e você vai se sentir bem ou mal. Tá? Agora, a mente tem a ver com a tua história de vida. Tudo que você
tem gravado a partir das emoções que você sentiu no útero da tua mãe, inclusive. E aí nós chamamos esta parte de subconsciente, onde você tem tudo gravado lá desde o útero da sua mãe. Então muitas vezes eu quero fazer uma mudança na minha vida. Então eu faço um esforço, mas parece que existe uma força que puxa contra. Por quê? 10% de você é consciente, quer fazer essa mudança. 90% de você é tudo aquilo que você aprendeu e que está lá desde o útero da tua mãe, principalmente o que você aprendeu até os 7 anos de idade. 70% do que nós temos de comportamento hoje estão atrelados com o que a gente aprendeu do 0 aos 7. Então você vai lutar, 10% de você quer mudar, vai lutar contra 90%. O que você precisa fazer? Colocar muita coisa nova ali para aquele subconsciente, para o teu projetor, para começar a projetar outras coisas na sua vida. Então as pessoas acham que elas são incapazes, que elas não conseguem mudar, para os outros dá certo, para mim não. É que mudar não é fácil. Se alguém disse isso para você, não é verdade. É um processo e você precisa ter esse acompanhamento, um treinamento, você precisa colocar muita coisa boa para dentro para que aqueles 90% fiquem mais positivos para a gente conseguir realmente fazer a mudança acontecer. E assim, né, Ju, se ninguém é igual a ninguém, isso realmente Sim. é uma certeza para todos nós, mas ao mesmo tempo muitas pessoas não conseguem entender que para algumas pessoas parece que o acelerador ele faz parte da vida, assim, vai sempre para frente, e para outras, por mais que tentam acelerar, tem aquele sentimento de medo, tem aquele sentimento de insegurança que trava, que puxa o freio de mão da vida da pessoa. Isso tem a ver, então, com o que você mencionou nessa questão da parte da infância, algumas coisas que podem estar ali ainda muito presentes, mesmo já na minha vida adulta. Exatamente, com certeza estão. Se você hoje está agindo para conseguir um resultado diferente na sua vida, seja no relacionamento, nas finanças, profissional, e você não está conseguindo, é porque você tem crenças limitantes, sabotadores internos, memórias emocionais negativas que podem ter vindo, a maioria delas vem lá da infância. Então, cada um tem uma história, aí está a diferença. Você não precisa, não pode, não deve se comparar com as outras pessoas. Você precisa buscar entender e descobrir você. As pessoas falam assim, eu preciso descobrir o meu eu, o meu propósito. Você precisa se encontrar dentro de si. É entender o que você passou na vida, e não usar isso como uma bengala. Tipo, é que eu não vou dar certo porque meu pai bebia, porque isso, porque aquilo. Não, você precisa ressignificar esse passado. O que eu mais faço nos meus treinamentos é justamente isso, é ajudar as pessoas a ressignificar o passado, encontrar o seu valor, o amor próprio, para daí começar a desenvolver autoestima e autoconfiança, para então manter aquele pensamento positivo e aquela mudança que ela quer. A persistência na mudança às vezes não acontece justamente por causa dessas memórias que a pessoa tem. Cada um tem uma história diferente. E essa história diferente é o software que faz o teu hardware funcionar ou não. Agora, se claro, você não for buscar uma ajuda para isso, o que acontece? O tempo só passa. Tem gente que diz assim, é que o tempo cura tudo. Olha, o tempo não cura nada. O tempo só passa. O que cura a tua vida é o que você faz com aquilo que você aprende nesse processo que o tempo está passando. Esse treinamento que você menciona, né, que você aplica, isso através das empresas, organizações, como é que é esse contato que você leva, por exemplo, de justamente tocar nessa questão da inteligência emocional, mas principalmente esse processo de liderar a si mesmo? Todos os trabalhos que eu faço, eu desenvolvo isso, seja empresa, nas lideranças que eu atendo, seja nos processos de mentoria individual, ou seja no meu treinamento Lidere a Si Mesmo. Todos eu vou, a partir do meu método, né, eu trabalho a mesma causa. Porque nós temos que analisar que muitas vezes você está aí buscando lustrar uma folha de uma planta que está morrendo. Você precisa ir na raiz, ver o que está acontecendo. Às vezes a pessoa lá na empresa, ela não consegue liderar, ela estoura, ela é uma pessoa que é muito racional, porque ela tem um sabotador interno que faz ela se defender de algo que ela nem precisa, mas faz ela se defender porque ela passou por uma situação na infância onde o cérebro entendeu assim, nossa, isso aqui é dor, vamos criar um escudo para que ela não sinta mais essa dor. Então ela vai sempre atacar alguém como escudo, ela nem sabe, é inconsciente. Mas por quê? Porque o cérebro está protegendo ela de uma dor da infância. Quando a gente ressignifica isso lá na infância, muda a liderança da pessoa, incrivelmente. E todos os dias eu tenho muitos cases para
para trazer, se fosse o caso, né? Então, a gente tem que trabalhar o eu. Você não tem como ser um bom empresário, um bom líder, uma boa costureira, uma boa advogada, o que for, se você não é uma boa pessoa para si mesmo. Então, todos os treinamentos eu faço isso. No Lidere a Si Mesmo, que é uma imersão de 14 horas, daí é 14 horas de imersão trabalhando essas questões de vivências emocionais para mudar a mentalidade, para que você tenha uma mentalidade de prosperidade para sua vida. Lá a gente trabalha diretaço na raiz, sabe? Tem gente que num dia destrava a vida inteira, assim, porque a gente vai lá buscar ressignificar, tem que perdoar pai e mãe, tem que reconstruir amor próprio, tem que às vezes curar a criança interior, é todo um processo e é divino depois do que acontece. É isso que eu te perguntar agora, quem surge nesse novo ser depois que essa porta nova é aberta na vida dessa pessoa? Como é que as pessoas também relatam para ti, por exemplo, esse novo olhar para ela e para o próximo também, né, nessa sociedade? Nós avaliamos a nossa vida sempre através dos resultados, né? Eu olho o meu resultado na minha conta bancária e eu digo se eu sou bem financeiramente ou não, né? Eu olho os meus relacionamentos e eu avalio se está positivo ou não o meu relacionamento. Tudo é resultado. Então as pessoas saem de lá com o seu eu transformado. Eu gosto de usar a palavra transformação ao invés de mudança. Ela é mais forte e mais poderoso para a pessoa. Ela sai transformada de lá e ela vai tomando as decisões diárias necessárias para a vida dela mudar. E a decisão do que eu falo, do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço são as primordiais. Não é nada que acontece no externo que vai fazer a tua vida mudar. A saída, eu gosto de dizer, ela é sempre pro lado de dentro. Então as pessoas transformam seus relacionamentos. Tem gente que estava para separar, às vezes separa, né? Porque daí entende que não é mais o processo de cada um, mas a maioria reconstitui seu relacionamento. Ou então a pessoa ganha uma promoção, ela começa a ganhar mais dinheiro, ela vende mais, ela lidera melhor, porque ela transformou o eu. Porque pensa assim, você é um projetor, teu subconsciente é um projetor e lá na parede da frente que projeta é a vida. Não adianta eu quebrar aquela parede se eu não quero mais viver aquela vida. Eu tenho que ir aqui mudar o projetor para parar de projetar. E lá no dia as pessoas vão aprendendo como é que elas vão fazer isso. Eu gosto de uma passagem que o Michelangelo disse para um jornalista uma vez. O jornalista disse para ele assim: como é que você tem tanta ideia para fazer esses anjos, criatividade para esculpir esses anjos tão lindos? Ele fala, não é criatividade não, eu olho a pedra e eu vejo dentro dela o anjo, só tiro o que tem ao redor. Então eu digo muito que meu trabalho é isso, é tirar ao redor o medo, as crenças, as travas que foram instaladas, muitas vezes nem é culpa da pessoa e nem dos pais, que os pais fizeram o melhor que podia com aquilo que sabia, mas quando a gente não nasce cheio de medos, cheio de crenças limitantes, vai sendo colocado aquelas crostas, né? A gente vai vivenciando certas coisas e vai sendo colocado aquelas crostas ali e a gente vai se perdendo de nós. Então eu vou tirando isso para que a pessoa ela encontre o verdadeiro eu, a essência dela, com a sua individualidade. As pessoas são diferentes, cada um com seu valor, e aí elas transformam a vida delas. Jossi, nunca a gente viu uma sociedade né, no caso, fosse tão influenciável como nos dias atuais. Sim. Isso, as redes sociais proporcionam isso para muitas pessoas que realmente, né, vão ao encontro da vida do próximo, e às vezes acham que aquela vida do próximo é 100% e mais um pouco, e acabam se comparando também e achando que a sua vida realmente não tem mais sentido, não tem mais valor. As redes sociais ao nosso favor e aquelas redes sociais que trazem um pouquinho mais de questionamento, de preocupação. Essa relação das pessoas com as redes sociais, como é que a gente pode também pautar aqui a questão da inteligência emocional? Até que ponto a gente pode, né, se relacionar ou ter essa experiência das redes sociais, na sua opinião? Então, eu acho que a evolução do mundo, tenho certeza que a evolução do mundo ela é natural, necessária, mas nós precisamos também aprender a estar no controle disso. Eu trabalho com as redes sociais, a gente trabalha com as redes sociais, é necessário. Sabe qual o grande problema das redes sociais? É que você, não é a rede social, é o mundo que está no automatismo. As pessoas estão tão no automático que o cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário, né? Se você está assistindo um filme de terror, daqui a pouco você está com medo. E aí você tem que dizer, opa, não é só um filme, né? Você tem que voltar pro corpo, como eu costumo dizer. E nas redes sociais também, às vezes a gente está ali, a gente cai, mergulha de cabeça comparando a nossa vida com a vida das outras pessoas. E sabe qual que é o pior? A gente está comparando o palco dos outros com o nosso bastidor. Eu tô lá em casa fazendo a faxina da minha casa, tô me comparando com a pessoa que tá viajando. E quando você tá viajando?
Você também tem esse momento, pode ser que não seja para os mesmos lugares. Nós precisamos olhar mais para dentro, parar de comparar a nossa vida com os outros e sim comparar o que nós éramos com o que nós somos. Porque hoje nós somos muito melhores do que nós já éramos. E isso é mola propulsora. Quando você se compara com os outros, você sempre vai se achar menor. Você vai se comparar com alguém maior, sempre, é assim. Então, é você liderar assim mesmo, dizer, opa, tenho que voltar para o corpo, tudo bem, essa pessoa tem uma vida maravilhosa, eu posso usar ela como modelo. Eu também quero ter uma vida assim, então eu vou ver o que ela estuda, o que ela faz, como é que ela fala, e eu vou ter uma vida parecida. Mas assim, se fosse para todo mundo ser igual, para que a divindade teria feito pessoas diferentes? Né? Nós temos que acreditar na nossa individualidade e ganhar mais tempo, investir tempo cuidando da gente, sabe, olhando para o que a gente tem de positivo e não ficar comparando a nossa vida com a vida dos outros. Então as redes sociais, elas são boas por uma série de coisas, não use elas erradas. Gostei muito dessa tua comparação também, o palco e o bastidor, e na maioria das vezes são os bastidores que a gente vive, com certeza. Para poder finalizar, nas redes sociais, como é que a gente te encontra para buscar teus treinamentos, para buscar um pouco mais esse aprendizado e para fazer a diferença daqui para frente, essa construção também de, né, uma nova vida? Então, o nosso site é institutojusinones.com.br e todas as redes sociais é Jusinones, todo mundo me encontra, né? A gente coloca muito, tem no Spotify também o canal, né, de podcast, a gente coloca muito material para poder contribuir com a vida das pessoas mesmo. Claro que a gente tem os nossos treinamentos, mas não é só isso, tem uma série de contribuição aí para o mundo que a gente quer fazer. Então, lá vocês encontram os nossos contatos também para entender um pouquinho mais como é que a gente pode contribuir com a vida de vocês. Boa, Jussi, obrigada por estar conosco. Imagina, foi um prazer te receber aqui e dividir esse conhecimento com quem nos acompanha. Prazer é meu. Tá bom? Gente, intervalo comercial, na sequência tem muito mais rapidinho. O programa Mulheres volta já.